Eu vou começar o nosso encontro de hoje com uma frase muito especial, que é de um sociólogo francês nascido em 1953, especialista no mundo das artes e da criação, Pierre-Michel Menger. Abre aspas. O artista é ao mesmo tempo trabalhador e mestre da desmultiplicação de si, saltimbanco e também homem de métier, impaciente face a todo limite e igualmente hábil a inventar soluções inéditas para gerir os riscos aos quais se expõe. Fecha aspas. Nós vamos continuar explorando este maravilhoso livro, Teatralidade do Humano, de Ana Lúcia Pardo, que eu comecei na aula anterior, e hoje nós vamos aproveitar provocações importantíssimas que está no prólogo desse livro, que é da própria Ana Lúcia Pardo, que é organizadora do mesmo. Ela diz o seguinte: é da natureza da criação artística andar no risco, no desconhecido, no efêmero. É isso mesmo. Para ser artista, principalmente do teatro, para ser ator, você precisa ser um sujeito que deseja, que aceita experimentar o efêmero, o que é passageiro. É uma arte que está calcada nesse passar, nesse fluir, nessa efemeridade. E também é uma arte de riscos, é uma arte onde o sujeito corre riscos. Risco de acertar, risco de errar, risco de ser feliz e de ficar triste, risco de nascer ou morrer, drama ou comédia, risco de ver ou ficar cego para as coisas. Esses riscos que nós vamos correndo, ao mesmo tempo, vão nos habilitando a saber viver essa efemeridade, saber descortinar o desconhecido, descobrir a partir do desconhecido e saber lidar com o risco. E ela faz algumas perguntas que são fundamentais para a gente continuar refletindo sobre isso. Ela pergunta: que espaços ocupam no mundo os diferentes atores da sociedade? Será que você já pensou sobre isso? Uma vez que eu sou ator, ou uma vez que eu faço teatro, ou uma vez que eu me preparo para ser ator ou fazer teatro, que espaço eu vou ocupar no mundo? Que espaço eu quero ocupar no mundo? Esses diferentes atores da sociedade, o próprio homem, né? Qual espaço que ele ocupa? Esse homem ator, esse homem sujeito do teatro, sujeito da arte. Que espaços nós ocupamos no mundo, seja a partir da arte ou como humanos? É importantíssimo a gente ter consciência disso, para a gente saber quem a gente é no mundo. Ela também pergunta: o que revelam esses atores e o que ocultam? Será que eu sou um artista? Será que eu quero ser um ator, um artista de teatro que sabe o que quer revelar, que vai perceber quando está ocultando o que deveria ser revelado? Ou também ele tem consciência do que está revelando ou ocultando através de sua arte? É fundamental para nós que estamos estudando e nos preparando para este ofício na arte. Outra pergunta que ela faz, que é não menos importante, que é: o que nós, atores, nesta sociedade, afirmamos ou negamos? E aí? O que você nega ou afirma com a sua arte? Ou como um ser humano que se prepara para atuar na arte do teatro ou no ofício do ator? Ela também faz outra pergunta:
Como isso se reflete na cena contemporânea e os coletivos da criação? Então, se eu revelo ou oculto com a minha arte, se o que eu afirmo nego, né? Que espaço eu estou ocupando ou deixando de ocupar? Como isso está se refletindo no nosso mundo atual, na nossa contemporaneidade, nos grupos em que nós fazemos parte ou faremos parte? Então é muito importante que a gente reflita sobre isso, sobre como vai se refletir tudo que eu vou revelar como artista no teatro, ou o que eu vou ocultar, o que eu vou afirmar ou negar. Então, qual é a arte que eu estou fazendo e o que isso está refletindo no nosso mundo atual, na nossa contemporaneidade? Ela continua falando. Mergulhamos fundo, através desse livro aqui, os autores dos artigos, nesse ciclo de debate que houve no Rio de Janeiro, em 2007, ela afirma: nós mergulhamos fundo em espaços da história e das civilizações, nas linguagens estéticas, na ética, na política, nas artes, no teatro, na arquitetura da cidade, no espaço da rua, no pensamento crítico, nos afetos, nas sociabilidades do cotidiano, nas culturas, nas tecnologias, no humano e para além do humano. Essas reflexões só são importantes, porque foram a partir de um mergulho feito em vários ângulos, em vários aspectos do humano. A história das civilizações, a estética das linguagens, a ética, a política, fundamental o sujeito ter uma consciência política do seu tempo, da sua história, da sua sociedade, né? Conhecer a arte da sua história, do seu lugar, da sua sociedade, pensar sobre o teatro nessa sociedade, a arquitetura, a própria arquitetura da cidade, né? Como ela está para você, como você está para ela, como essa sociedade vive essa arquitetura local, os espaços das ruas, como eles podem ser ocupados, ou do que estão sendo ocupados, como estão sendo ocupados. Ter um pensamento crítico, tudo isso foi colocado nesse ciclo de debates e foi fundamental para que isso fosse profundo, tomasse uma dimensão que tomou. Refletir sobre os afetos também, né? Como é importante você falar sobre afetar e ser afetado, sobre os sentimentos, sobre as sensações, né? Sobre o cotidiano, né? Como você se sociabiliza nesse cotidiano na sua comunidade, com as pessoas, sobre as culturas, né? As tecnologias que existem, que podem ser a favor do nosso ofício, e pensar sobre o humano e para além desse humano, né? Eu consegui fazer uma reflexão junto com esses autores, né, sobre o humano que eu sou, o humano que o outro é, que eu convivo com ele, e também para além desse humano, para não ficar restrito só ao nosso mundo individual, pequeno, mesquinho, né? Outras colocações que ela fez aqui sobre o trabalho, né, sobre esse ciclo de debates, ela diz que são reflexões e interpretações da realidade e sua dimensão teatral, artística e cultural, levando em conta a necessidade humana de criar metáforas e se reinventar, a possibilidade de exercer seu potencial de criação, sua autoralidade, seu pertencimento no mundo. Veja só, é importante a gente refletir sobre nossa realidade. É importante a gente ter uma dimensão do que é o nosso artístico, do que é a nossa cultura, do que é o nosso teatral nessa cultura. A gente perceber as necessidades humanas e a nossa necessidade humana de
criar metáforas e se reinventar através delas, se comunicar através delas. E a gente descobrir esse potencial de criação que existe na gente, que existe no ser humano. Perceber a nossa autoralidade, do que nós somos capazes de criar. Nós somos autores da nossa própria cultura, da nossa própria arte. E muito mais essa percepção importante do que nós pertencemos, essa sensação de pertencimento. Eu pertenço a algo, ele é assim, eu tenho consciência. Então, para o ator, é fundamental ele pensar sobre isso, sobre esse pertencimento, sobre a qual sociedade ele pertence, a que cultura ele pertence, né? A que estética ele pertence, a que ética ele pertence. E ela vai trazendo durante o prólogo pontos com temas importantes para essas reflexões, para o aprofundamento dessas reflexões. Ela tem um ponto que chama-se a teatralidade do humano, que ela diz, é a humanidade do teatro que faz embrenhar nessa arte, que me faz embrenhar nessa arte. Então, o teatro com humanidade, né? A teatralidade, né? A teatralidade do humano, essa humanidade no teatro é que importa para a gente entrar, né, nessa arte. Ela diz também que é a observação do outro, com quem me assemelho, de suas subjetividades, dos afetos, de suas imperfeições, sua beleza, de suas contradições, sua relação consigo mesmo e com os outros. Então, eu preciso estar atento. Uma das características fundamentais para o ator, ou do ator, é ele saber observar. É diferente de xeretar. O sujeito observador é um sujeito que está antenado, que está conectado consigo e com os outros, e percebendo o que está acontecendo no outro e em si, como isso está lhe afetando ou afetando o outro. Então, essa observação é fundamental para a gente descobrir as semelhanças, as subjetividades, o que a gente, né, é capaz de criar, de imaginar, os afetos, aquilo que nos toca, né, os sentimentos que são próprios dessa vida no cotidiano, né? Nessa teatralidade humana que existe nas ruas, nas casas, em toda a sociedade. As imperfeições, a beleza, as contradições, né? E perceber o que acontece ou deixa de acontecer nessa relação de você com os outros, porque é percebendo o que acontece e o que não acontece que a gente pode avaliar se precisa continuar deixando acontecer ou se a gente precisa fazer acontecer algo. Outro ponto que ela coloca aqui é a espera do outro. Fui buscar no repertório da vida essa humanidade, nas vivências do cotidiano. Não precisa ir longe, vai buscar na vida, na humanidade do outro, na vivência do cotidiano, no dia a dia. O conteúdo para a nossa arte, para o nosso teatro, está no dia a dia, está no cotidiano, está nas vivências. Todas as noites o artesão desse ofício espera pelo outro para teatralizar aquilo que ensaiou e preparou durante meses. Nós fazemos isso como atores, como artistas de teatro. Nos preparamos para receber o outro, para juntos teatralizarmos o humano. Para isso, também segue um ritual. Veste seus personagens, se pinta e se prepara para o encontro fora do teatro. Isso é muito legal, né? Teatro é tudo isso. É preparação, é ritual, é vestir-se de um ser, né, que é um personagem, é se pintar, é se preparar para o encontro, né?
não só no teatro, mas ser ator é também se preparar e saber fazer isso fora do teatro. Como último ponto aqui, ela traz: efêmeros somos todos nós os humanos. E é verdade, né? Quem não é efêmero? Nós viemos, ficamos, experienciamos e passamos. E aí ela traz uma frase da grandiosíssima, importantíssima diretora do Teatro du Soleil na França, Teatro du Soleil, Ariane Moschini, que é outra grande pesquisadora, diretora de teatro, que é importantíssima ser conhecida. Tem livros importantes que nós precisamos entrar em contato para conhecer mais o pensamento dessa mulher sobre o teatro do nosso tempo. Vamos à frase dela, abre aspas: nós somos, por excelência, artistas do presente. Infelizmente ou não. É isso. Somos artistas do presente. Fecha aspas. Ana Lúcia Pardo continua dizendo que o contato, a comunicação, o encontro, o diálogo, a identificação permeiam todas as nossas relações. E isso torna-se urgente para uma arte que é tão efêmera como o teatro, uma arte que é do presente. Não é? Então, nós precisamos aprender a nos comunicar através do teatro. Nós precisamos aprender a nos encontrar de fato, verdadeiramente, com o outro que vai ao teatro, ou que está fazendo teatro conosco, no mesmo elenco, né? No mesmo momento. Buscar essa identificação, né? Que permeiam as relações é fundamental. Isso é urgente. Agora, mais do que nunca, nesse isolamento social, nós sabemos da importância desse contato, né? Da identificação, desse diálogo, desse encontro, né? Do conteúdo desses encontros para a nossa vida. É fundamental. E eu vou encerrar com uma frase de Cecília Meirelles, o nosso encontro de hoje. Abre aspas. A vida só é possível reinventada. Fecha aspas. Um beijo no coração e até o próximo encontro. Tchau.